Absalão preferiu esse conselho ao de Aitofel, pois Deus assim o permitiu. E Uzai mandou imediatamente avisar os sumos sacerdotes Zadok e Abiatar, a fim de pedir a Davi que atravessasse incontinenti o Jordão, pois assim Absalão, caso mudasse de ideia, não o poderia alcançar antes de ele passar o rio. Os sumos sacerdotes, sem perder tempo, enviaram aos filhos escondidos fora da cidade uma criada muito fiel para dizer-lhes que partissem naquele mesmo instante e fossem rapidamente informar a Davi da situação. Eles puseram-se imediatamente a caminho, e apenas haviam percorrido 2 estádios, alguns cavaleiros os viram e foram avisar Absalão. Este enviou alguns homens para prendê-los. Vendo eles os cavaleiros, porém, suspeitaram deles e por isso deixaram a estrada e foram até uma aldeia próxima, de nome Baurim, que está no território de Jerusalém, e ali pediram a uma mulher que os ocultasse. Ela colocou-os no poço, cobrindo a entrada com lã. Os homens designados para prendê-los chegaram à casa da mulher e perguntaram-lhe se tinha visto 2 moços. Ela respondeu que dera de beber a 2 rapazes, mas eles haviam partido. Se eles se apressassem, poderiam alcançá-los facilmente. Eles acreditaram e perseguiram-nos por muito tempo, inutilmente. Quando a mulher viu que nada mais havia a temer, retirou-os do poço, e eles continuaram rapidamente a viagem. Encontrando Davi, deram-lhe conta de sua missão. O sábio príncipe não deixou de se valer de tão importante aviso, pois, embora a noite já tivesse caído, atravessou o Jordão naquele mesmo instante, fazendo também passar todos os homens que tinha consigo. Aitofel, vendo que o conselho de Uzai fora preferido ao seu, montou a cavalo e foi a Selmon, que era o seu lugar de nascimento. Reuniu ali os parentes e amigos e falou-lhes do conselho que dera a Absalão, sendo que rei não o quis seguir. Agora ele era um homem perdido, pois Davi venceria e voltaria ao trono. A isso ele acrescentou que preferia morrer como um homem de coragem a perder a vida pelas mãos de um carrasco por ter abandonado Davi e se juntado a Absalão. Depois de assim falar, foi enforcar-se no lugar mais afastado de sua casa, terminando a sua vida do modo que julgou merecer. Seus parentes o sepultaram. 288. Depois de atravessar o Jordão, Davi foi a Manaim, que é a mais bela e mais forte de todas as cidades dessa província. Todos os grandes do país receberam-no com extremo afeto, uns por compaixão de sua infelicidade, outros pelo respeito que o seu acúmulo de honra e glória lhes imprimiu no espírito. Os principais eram Sobi, príncipe de Amon, Barzilai e Maquir, da província de Gileade. Eles deram a Davi e a todos os seus tudo o que necessitavam para sua subsistência. 289. 2 Samuel 17. Absalão, após reunir um grande exército, escolheu Amasa, que era seu parente, pois era filho de Jotar e de Abigail, irmã de Sérvia, mãe de Joabe, ambas irmãs de Davi, para comandá-lo, em vez de Joabe. Então atravessou o Jordão e foi acampar bem próximo de Manaim. Davi, embora tivesse apenas 4.000 soldados, não quis esperar que Absalão viesse atacá-lo e resolveu antecipar-se. Dividiu as tropas em 3 partes. Deu o comando da primeira a Joabe, o da segunda a Abisai e o da terceira a Itai, que muito ele estimava e em quem tinha muita confiança, embora fosse originário de Gate. Por mais vontade que ele próprio tivesse de tomar parte na luta, os seus chefes e comandantes mais afeiçoados não o permitiram, explicando-lhe com muita prudência que não lhe restaria recurso algum se ele perdesse a batalha estando presente, ao passo que, se não estivesse, os que escapassem poderiam correr até ele e dar-lhe tempo de reunir novas forças. Além do que, a sua ausência faria os inimigos acreditarem que ele reservara para si uma parte de suas tropas. Davi aceitou essas razões, exortando-os a mostrar naquele dia a sua fidelidade e o seu reconhecimento pelos benefícios recebidos. A isso acrescentou um pedido: se Deus lhes concedesse a vitória, que não tivessem menos cuidado em conservar a vida de Absalão do que a deles própria. Terminou rogando a Deus que lhe fosse favorável. Os exércitos preparam-se para a batalha numa grande planície. Joabe tinha atrás de si uma floresta. O combate foi sangrento. Praticaram-se de ambos os lados muitos atos de valor.
Não havia perigo que os homens fiéis a Davi não desprezassem para fazê-lo recuperar o reino, nem esforços que os do partido de Absalão não fizessem para garantir-lhe a coroa e evitar o castigo que merecia por ter ousado tirá-la ao próprio pai. Além disso, sendo este muito mais forte que o inimigo, ser-lhe-ia muito vergonhoso deixar-se vencer. Por outro lado, essa mesma desproporção de força redobrava a coragem dos soldados de Davi, porque tornaria a vitória mais gloriosa. Como eram todos soldados veteranos e dos mais valorosos, infiltraram-se nos batalhões inimigos, desbarataram-nos, puseram-nos em fugas, perseguiram na floresta e nos refúgios, onde eles pensavam poder salvar-se. Fizeram muitos prisioneiros e mataram muitos outros, morrendo mais gente dessa forma que em combate. Como a estatura de Absalão denunciava facilmente, puseram-se vários a persegui-lo para o prender. O medo de cair vivo nas mãos deles obrigou-o a fugir a toda velocidade sobre uma mula muito veloz. Mas o vento lhe agitava o cabelo, que era muito comprido e espesso, fazendo emaranhar-se nos ramos de uma árvore por baixo da qual ele passava. A mula continuou a correr, e ele ficou pendurado. Um soldado avisou Joabe imediatamente, o qual ordenou-lhe que fosse matá-lo, prometendo-lhe 50 sidos. Respondeu o soldado: como matar o filho do meu rei, quando o mesmo rei nos recomendou que o conservássemos vivo? Não o faria nem mesmo que me desseis 2000 sidos. Joabe então pediu-lhe que o levasse até o lugar, e matou Absalão com 3 golpes de lança, que lhe feriram o coração. Os escudeiros de Joabe recolheram o corpo, jogaram-no em uma fossa funda e escura e o cobriram com pedras, dando-lhe forma de sepulcro. Joabe mandou em seguida tocar a retirada, dizendo que deviam poupar o sangue dos outros irmãos. Absalão tinha feito e levar no vale chamado Real, distante 2 estádios de Jerusalém, uma coluna de mármore como uma inscrição, para que o seu nome se conservasse na memória dos homens, ainda que a sua raça fosse extinta. Ele teve 3 filhos e uma filha muito bela, de nome Tamar, que desposou o rei Roboão, neto de Davi, da qual teve Abias, que sucedeu ao pai e de quem falaremos mais amplamente a seu tempo. Oitra. Capítulo 10. Davi, demonstrando excessiva dor pela morte de Absalão, é consolado por Joabe. Davi perdoa a Simei e dá a Mefibosete a metade de seus bens. Todas as tribos voltam a obedecer a Eliagaré. A de Judá é a preferida, e as outras sentem inveja, revoltando-se por incitamento de Seba. Davi determina que Amasa marche contra ele. Como Amasa demora a voltar, envia Joabe com os que tem junto de si. Joabe encontra Amasa e mata-o à traição. Persegue Seba e traz a cabeça dele a Davi. Grande carestia enviada por Deus devido aos maus tratos de Saul para com os gibeonitas. Davi os satisfaz, e a carestia cessa. Ele adianta-se no combate e é salvo por Abisai de morrer nas mãos de um gigante. Depois vencer diversas vezes os filisteus, desfruta grande paz. Compõe diversas obras em louvor a Deus. Incríveis atos de valor dos bravos de Davi. Deus manda uma grande peste para castigá-lo por ter feito o recenseamento dos homens aptos para pegarem armas. Davi, para aplacá-lo, ergue um altar. Deus promete a Eliagai que Salomão construirá o templo. Ele reunia as coisas necessárias para a construção. 290. Depois da morte de Absalão, o seu partido desapareceu completamente. Aimaias, filho de Zadok, sumo sacerdote, rogou a Joabe que o mandasse levar a Davi a notícia da vitória e do auxílio que haviam recebido de Deus. Joabe, porém, respondeu-lhe que, tendo ele até então levado a Davi apenas boas notícias, não julgava bom que agora lhe levasse uma informação tão triste como a da morte de Absalão. E enviou Cusi para narrar a Davi o que se havia passado. Aimás rogou então que lhe permitisse ao menos ir para informá-lo do feliz êxito da batalha, sem falar-lhe de Absalão, e Joabe concordou. Partiu no mesmo instante, como conhecia um caminho mais curto que o tomado pelo etíope, chegou antes dele. Davi estava à porta da cidade, esperando notícias de alguém que tivesse tomado parte no combate. Uma sentinela, vendo aproximar-se Aimás e não o reconhecendo, porque ele ainda estava muito longe, avisou que um homem se aproximava rapidamente. O rei tomou a pressa como um bom augúrio.